Olá, Pastor Claudemir por aqui e vamos nós em nossos breves estudos bíblicos. Hoje não tenho necessariamente um estudo bíblico, mas é uma história maravilhosa que todo cristão precisa conhecer, que é sobre a Reforma Protestante. Veja lá, deixa eu só fazer um adendo aqui. É que o intuito dessas aulas, desses estudos, é para atingir aquelas pessoas que estão agora recém-convertidas, pessoas que estão se preparando para batismo, pessoas que têm dificuldade de ir à escola bíblica dominical, pessoas que têm dificuldade, mesmo sendo cristãos antigos, mas ainda têm uma certa dificuldade de compreender o cristianismo, compreender a Bíblia e tudo mais. Nós temos uma série de estudos aqui interessantes, mas é bem rasos. E se você quiser, você caiu de repente de paraquedas nesse vídeo, você quiser se aprofundar sobre a Reforma Protestante, eu sugiro você assistir um outro vídeo de uma outra pessoa, de um professor é, com outras formações acadêmicas mais elevadas, enfim. Aqui é somente para esse tipo de pessoa. Recém-convertidos, pessoas que são membros antigas da igreja e de igrejas, mas têm dificuldade de caminhar no evangelho, e pessoas que estão se preparando para batismo, enfim, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E é muito importante nós sabermos quais foram os períodos importantes da história da igreja, tá? Nós tivemos vários, mas nós vamos ter que caminhar um pouquinho, voltar no tempo aí para ver como é que foi esse pano de fundo que se deu antes mesmo da própria Reforma Protestante acontecer, ok? Uma coisa que é importante a gente saber, tá? Não custa nada. Vamos lá. É que ao longo da história da igreja nós tivemos muitos períodos. Dentre esses muitos períodos, nós tivemos dois importantíssimos, ok? Que foi o período apostólico e o período patrístico, ou o período da patrística, ou mesmo o período dos pais da igreja. Quais foram esses períodos? Que períodos foram esses, ok? O período apostólico, como o próprio nome já diz, foi o período desde a assunção ou ascensão de Jesus Cristo, ok? Até a morte do último apóstolo. Se nós levarmos em consideração que o último apóstolo a realmente morrer foi João, e que ele deve ter morrido ali, vamos arredondar para o ano 100, então o período apostólico é da ascensão de Jesus Cristo aos céus, ok? Você se lembra que Jesus faz o ministério de 3 anos, ele discipula os seus discípulos, obviamente, ele ensina os seus discípulos e ele vai para o céu. A partir de Atos capítulo 1 ali, você tem Jesus Cristo subindo aos céus e ali começa o período dos apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. E eles começam indo pelo mundo afora, pregando o evangelho, e a igreja começa a crescer pelo mundo, começa a ser plantadas várias igrejas, enfim. Então esse período aí dos apóstolos, escrevendo muitas cartas, muitos livros, evangelizando o mundo, nós chamamos esse período aí de período apostólico, que vai desde da ascensão de Jesus até o ano 100. E depois disso, começa o período dos pais da igreja. Começa o período da patrística. Por que tem esse nome? Pater, no latim, significa pai, né? Então, esses pais da igreja, esse período da patrística, foi o período desde o ano 100 até cerca do ano 451. Por quê? Porque foi o ano em que se realizou o concílio de Calcedônia, ok? Então, esse período aí foi um período muito importante na história da igreja. Esses pais da igreja eram discípulos dos discípulos. Então, Jesus Cristo prepara os discípulos, Jesus Cristo vai para o céu, os discípulos morrem. Como eles haviam preparado outros discípulos, esses discípulos continuam. E como é que vai acontecer? Eles continuam pregando a doutrina apostólica. E esse período nós chamamos de período patrístico. E foi a principal era da igreja no que diz respeito às doutrinas da igreja. Por quê? Porque nós temos aqui um exemplo no século II, que foi justamente o período onde surgiu a apologética. O que é isso?
defesa da fé. Foi aquela defesa argumentativa e a justificação cristã perante os seus críticos. Então a justificação da fé cristã começou a ser defendida aí. Então muitos filósofos, muitos pagãos, muitos hereges começaram a combater o cristianismo. Até mesmo pessoas de dentro do próprio cristianismo começou a desenvolver teologias contrárias à palavra de Deus. E aí como é que fica? Então, homens usados por Deus começaram então a estudar a própria palavra de Deus com mais afinco, com mais seriedade e começaram então a combater a esses ataques que a igreja cristã primitiva estava sofrendo, né? Então este período ele foi crucial para a igreja, para combater as heresias e os questionadores da fé cristã primitiva. Olha só o que diz o nosso querido Alistair McGrath. Ele diz o seguinte: as ideias do Novo Testamento eram como coleção de fios soltos que precisavam ser unidos para formatar um tecido. Então, naquela época, muita gente tinha muita dificuldade de caminhar no Evangelho, né? Como que se dava certas coisas. E quando eles eram atacados, eles precisavam de um escopo de defesa ali. Então, as ideias não estavam muito centradas. Então, eles vão estudar a palavra de Deus, se reúnem em vários concílios e começam então a formatar a fé cristã a partir daí. Então, a resposta começa a ser dada aos críticos sobre a nossa fé. Daí surgiram os grandes pensadores da fé cristã e as doutrinas que nós conhecemos hoje. Sim, queridos, muitas doutrinas que nós conhecemos hoje, elas foram originariamente criadas aí ou desenvolvidas no período aí da era dos patrísticos ou na era dos pais da igreja, certinho? Alguns nomes importantes dessa era patrística: o Justino Marte, o Irineu de Lyon, o Orígenes, o Tertuliano, o Atanásio e talvez o mais famoso dentre esses grandes nomes aí da patrística, o nosso querido Agostinho de Hipona. Então, estes homens aí e outros, tá? Esses aí eu só peguei alguns, tá? Eles tiveram um importante papel de formatar, ou seja, de fazer aquela costura daquele linho que estava solto, né? Das principais doutrinas do cristianismo que nós conhecemos hoje, a saber, algumas delas. Olha só o que eles desenvolveram, ou na verdade estava tudo na Bíblia. O que eles pegaram? Eles só estudaram a Bíblia e formataram essas ideias e começaram a expô-las diante dos seus críticos. Como, por exemplo, eles ampliaram o cânon do Novo Testamento, como temos hoje, né, com 27 livros, antes mesmo do ano 400. Olha só, eles incluíram o livro de Hebreus, o 1 Pedro, 2 Pedro e o livro de Apocalipse. E por que eles não tinham esses livros como aceitos, como inspirados, ou melhor dizendo? É porque é o seguinte: foram estabelecendo critérios para que os livros que eram correntes naquela época, cartas que circulavam naquela época, chegavam a carta, pô, mas quem escreveu? Né? E essa letra não está batendo com esse aqui, parece que não é o mesmo autor. São em épocas diferentes, são em contextos diferentes. Então, critérios foram sendo estabelecidos, né? Autor, a própria datação daquele manuscrito, né? Se ele é apostólico, foi escrito por um apóstolo e tudo mais. Se ele contradizia escritos anteriores, enfim. Então o livro de Hebreus, como ninguém até hoje sabe o seu autor, teve muita dificuldade de entrar no cânon das escrituras, mas passou. 1 Pedro e 2 Pedro, até hoje há uma dificuldade muito grande se realmente foi Pedro quem escreveu essas duas cartas, mas a grande maioria da tradição cristã protestante reconhece que de fato foi Pedro. O livro de Apocalipse, por conta da sua datação um pouco tardia,
Há quem duvida se foi o João Evangelista, pode ter sido um outro João, a própria figura de linguagem, imagens, enfim. Por conta de vários critérios, esses livros entraram no cano das Escrituras tardiamente, mas graças a Deus eles são sim inspirados por Deus, amém? Então vamos lá. Então o papel da tradição, eles desenvolveram aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, então eles defendiam a fé apostólica. Tá? Eles também desenvolveram a relação da teologia cristã com a cultura secular da época, né? Ou seja, como os cristãos se relacionavam no mundo. Eles desenvolveram o credo apostólico, essa palavrinha credo em latim quer dizer que eu creio, ou simplesmente creio, é aquilo que eu creio. Se chegasse alguém, vem cá, o que de fato os cristãos acreditam? Então eles precisavam documentar isso. Então eles criaram o credo apostólico, que é a confissão de fé da igreja primitiva, ok? E nossa também, claro. Havia, por exemplo, uma enxurrada de críticas sobre a natureza de Jesus. Muitos pensavam que Cristo, na verdade, não tinha um corpo humano. Ele era como se fosse um holograma, aqui, uma espécie de um fantasma. Então você via como humano, mas quando você tentava tocar nele, a sua mão passava direto. Olha as loucuras da época, né? Então a natureza de Cristo ela foi muito questionada, até que se desenvolveu então aquilo que nós chamamos de natureza hipostática, né? As duas naturezas de Cristo, 100% humano e 100% divino. Se hoje nós temos essa percepção disso tudo aí, é claro que está na Bíblia, é óbvio que todo esse conceito da natureza divina e humana de Jesus está na Bíblia, mas quem desenvolveu essa teologia e essa doutrina foram os pais da igreja, ok? Como, por exemplo, a doutrina da Trindade. O que é isso? Cristo é Deus? Como é que é então? Como é que ele pode ser Deus e ele morre? Né? Então, que história é essa? Então, a doutrina da Trindade foi desenvolvida nesse período aí. Como é que é? Três que se divide em um, é um em três, é um Deus de três cabeças? Como é que é isso aí? Qual era que é, como é que entende a Trindade? Então essa doutrina ela foi desenvolvida nesse período. Então é um Deus, não é três deuses, não é um Deus de três cabeças, é um Deus que subsiste em três pessoas distintas, porém da mesma essência. Então o Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo e é Deus. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo e é Deus. E o Espírito Santo não é o Filho, nem é o Pai e é Deus. Então tudo isso aí foi desenvolvido logo no período da patrística, a doutrina da igreja, o que é a igreja, qual a missão da igreja, quem faz parte da igreja, enfim. A doutrina da graça e outras doutrinas e teologias foram desenvolvidas e debatidas para combater as heresias e afirmar de fato a fé cristã naquele período muito conturbado, por sinal. Porque você sabe, né, meu querido Fê, tudo que está começando, né, leva-se um tempo para se solidificar. Tá? Então havia muitas dúvidas sobre a fé cristã. Até hoje há muitas. Mas esses homens ajudaram a formatar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina do cristianismo. Ok? Então tudo isso ocorreu nos primeiros 4 séculos da história da igreja. Dito isto, nós vamos passar por um outro período, tá? Um período muito conturbado, mas que foi muito importante para a história da igreja. Olha só, quando o imperador romano Constantino se converteu. Eu falo conversão aí entre aspas porque o Constantino levou um certo tempo de compreender o cristianismo e tudo mais, certinho? O Constantino, ele era o imperador romano e antes de assumir o Império Romano, ele teve que lutar por ele em 312. Olha só o que aconteceu. O que se diz, há quem diga que é uma lenda, há quem diga que de fato aconteceu, mas o que se diz é o seguinte acerca da conversão do Constantino, ou de como ele se converteu. O que se diz é que, na busca de vencer o seu inimigo Macêncio, militarmente superior na batalha na Ponte Milvio, próximo ali a Roma, Constantino teria recebido em sonho um sinal, ok? Uma cruz e as palavras com o seguinte dizer: por este sinal conquiste. E depois disso,
Ele avançou e venceu, e entendeu que o poder de Cristo era superior aos de outros deuses, inclusive que ele mesmo servia. E o cristianismo passou então a ser uma religião considerada ali no império. Por quê? Porque ele entendeu que o cristianismo era uma religião superior às demais. Ok? Então Constantino ele começou a decretar o cristianismo como uma religião a ser considerada, não oficial, mas a ser respeitada e não mais perseguida no Império Romano. Então, nesse período aí, ele levantou muitos templos e igrejas por todo o império. Ministros cristãos, eles passaram a ser isentos de impostos, semelhante como eram os sacerdotes pagãos. Tá? Ele aboliu a execução por crucificação, embora a crucificação não era um método de punição criado pelos romanos, mas você sabe muito bem, o próprio Jesus Cristo ele foi crucificado, era um método romano, nem judeu não, ele era romano e muitos cristãos eram crucificados. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E então ele aboliu a crucificação. Ele também declarou o domingo como feriado público. Muita gente confunde, então foi a partir daí que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Não tem nada a ver essa história aí, ok? Eu sei que tem uma religiãozinha aí que bate muito, os sabatistas batem muito, né? Nas igrejas que guardam o domingo e tudo mais como o dia do Senhor. Mas é antes de Constantino. Eles alegam que foi Constantino quem decretou o domingo sendo o dia do Senhor, e não tem nada a ver. Jesus Cristo ressuscita no domingo, a igreja primitiva já se reunia no domingo, observava a ceia do Senhor, faziam cultos aos domingos, ok? Então o domingo já era visto como o dia do Senhor, como um símbolo também de uma nova aliança em Cristo Jesus. Então o que o cristianismo, o que o Constantino fez foi simplesmente decretar o que já estava decretado. Ele simplesmente liberou aquilo que já havia sido decretado pela igreja, como o domingo sendo o dia do Senhor, ok? E tinha aquela desculpa também, né? Não vou na igreja no domingo porque eu vou trabalhar. Então, Constantino, não tem desculpa. É feriado público, ok? O que mais ele fez? Ele suspendeu as batalhas de gladiadores como pena por crimes. Muitos desses gladiadores eram cristãos que colocavam na arena ali para um matar o outro ou morrer ali pelas feras e tudo mais. Olha só o que aconteceu em 330, ele inaugurou a nova capital do Império Romano, a sede do cristianismo chamada Constantinopla. Ele inaugurou essa cidade e transferiu a sede do cristianismo lá para Constantinopla, que é hoje a Istambul, lá na Turquia, ok? É ali também que vai nascer a igreja ortodoxa grega também, certinho? Então, nesse período aí, nasceu, portanto, uma junção entre igreja e Estado. Foi então que a igreja cresceu e se tornou muito politizada, porque juntou Estado com igreja. E nós sabemos que essa junção nunca deu certo, não é verdade? A prova está aí, olha só. Surge então uma igreja forte e política. O imperador romano ele deu carta branca à igreja para ela se desenvolver. Tá? E com isso, o Império Romano faz da Igreja Romana a mais rica e a sede do cristianismo mundial. Tudo bem? Quando o Constantino morre, o que acontece? A Igreja Romana continua crescendo em várias nações. E então o imperador Teodósio declara em 380 o cristianismo como uma religião oficial do império. Antes nem podia ser cristão. Depois o cristianismo passou a ser considerado. E agora o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Olha que mudança drástica, né? E por um lado foi bom, mas por um outro lado, olha só o que aconteceu. Era então
obrigado as pessoas serem cristãs no Império Romano, e sanções eram praticadas aos não cristãos, e até mesmo o imperador já não mais gozava de tanta liberdade assim. A igreja passou a ser a comandante do império, em outras palavras, começou a governar o mundo. Quando eu falo igreja aí, não é o remanescente fiel, são os sacerdotes corrompidos. E esses homens aí fizeram atrocidades nessa época, ok? Indo contra a própria palavra de Deus, que não é nem por força e nem por violência, ok? Então a igreja passa de perseguida a perseguidora, e leis eclesiásticas foram criadas, e a igreja se afastou por demais da Bíblia. Então, para sustentar essa postura de uma igreja que governa todo mundo, eles começaram a criar várias e várias leis, inclusive de sanções a pessoas que se declaravam não cristãs, contra o cristianismo, e principalmente todo aquele que se levantava contra a igreja era considerado um herege, ia para a fogueira, ia preso, e muitas atrocidades começaram a acontecer a partir daí. É aqui que a igreja se perdeu. Olha só. E esse afastamento da igreja das escrituras começou ali no 304, no ano 304 em diante, ok? Então você tem os anos aí, e o que ocorreu nesse período aí para que a igreja fosse literalmente se afastando do evangelho de Cristo e passou a ser uma outra igreja e não mais uma igreja autêntica, bíblica, cristã. Ok? Então, o bispo de Roma, ele começou então a ser chamado de Papa, iniciou-se ali também na igreja a reza pelos mortos, começaram então a utilizar a vela nas missas e nos enterros. Constantino inaugurou e celebrou também o primeiro concílio papal, instituiu também ali o culto aos santos. Foi nesse período também que a igreja cristã passa a se denominar católica, que significa universal. Não tem problema nenhum a igreja ser vista como católica, porque católica significa universal, mas igreja católica vai. Apostólica, ok, porque é na doutrina dos apóstolos, mas romana é meio complicado, né? Então a igreja cristã passa a, ser, a cultuar também os santos, né? O culto cristão é abolido e passa a rezar missas. O culto geralmente era cantado 2, 3 hinos, geralmente salmos. Tinha aquele que trazia a reflexão do dia. Eles faziam as suas refeições juntos, celebravam a ceia do Senhor e se despediam ao final do dia. E geralmente no domingo. Agora passa a ser a missa, tá? Da forma como nós conhecemos hoje, tá? Que mais? A missa se torna um sacramento perpétuo de Cristo. Começaram então a batizar crianças e recém-nascidas. Surge o culto a Maria, mãe de Jesus. Então, o uso do traje sacerdotal. Por isso que você vê os padres, o Papa até hoje com esses trajes que nós conhecemos, que é um traje específico para a celebração da missa e da Eucaristia, enfim. Então começa a divulgar a existência de um purgatório. Olha só aonde nós estamos indo. O Bonifácio III se declara bispo universal. Olha que absurdo. E então começam as loucuras, né? Beijar os pés do Papa começa a ser obrigatório. Tem a doutrina do poder temporal da igreja, adoração às imagens e relíquias, uso da água benta, culto a São José, canonização dos santos, instituição da festa aos fiéis defuntos, celibato sacerdotal, padre, bispo e Papa não pode mais se casarem, dogma da infalibilidade da igreja. Isso é loucura, ou seja, a igreja se torna infalível. O que a igreja falar, está falado. Se ela decidir, está decidido, porque ela é infalível, ela não falha nunca, ela é perfeita. Olha que loucura, né? Isso, a igreja católica apostólica romana, ok? Começa então a invenção do rosário, instituição a Santa Inquisição, venda das indulgências, que vai ser fator culminante para a reforma protestante. O pão da comunhão substitui a hóstia. Foi criada a confissão auricular, né? A pessoa vai lá e se confessa ao padre, padre, eu pequei. Então vai para casa, meu filho, reze 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso, ajude alguém com a cesta básica durante a semana, reze o texto, enfim. Começa a adoração da hóstia, a missa se torna então praticamente ali uma idolatria, né? Proibição da leitura da Bíblia, que loucura.
uso da campainha na missa, instituição da reza Ave Maria e por aí vai. Queridos, então, por conta desses erros teológicos, doutrinários terríveis, o remanescente fiel que Deus sempre mantém entre o povo começou a perceber, falou, não, isso aqui não dá. A igreja precisa de uma reforma, tá? Então, por isso, começaram então a surgir os rumores de uma reforma na igreja. Então, tem um período dos pré-reformadores. Os mais conhecidos é o Pedro Valdo, que era um francês de Lyon, que ele nasceu em 1140, morreu cerca de 1218. Ele era um rico comerciante e se converteu em 1173. Há dúvida se foi esse ano mesmo ou 1176. Mas enfim, e ele começou a pregar na rua sem ser sacerdote. Ele não tinha autorização para pregar, porque ninguém podia interpretar a Bíblia por si só a igreja. Ninguém poderia pregar na rua, somente os padres. E ele era um homem rico. Ele tinha uma Bíblia que ele decorava algumas páginas da sua Bíblia e pregava em público, ok? Então ele forma um grupo desobedecendo a ordem ao Papa e às imagens, conhecido por valdenses, tá? E eles defendiam a abnegação de qualquer tipo de ostentação. Pedro Valdo morre, os valdenses continuam, ok? E lá na frente os próprios valdenses vão cometer umas heresias aí também. Mas ainda não foi uma reforma, é uma pré-reforma, ok? Mas pelo menos começou a surgir um grupo que encarava de frente a igreja. Depois, nasce em 1328 o John Wycliffe, que morreu em 1384. Qual era a ideia dele? Ele não entendia uma igreja tão rica e corrupta, ele desejava a separação da igreja e o Estado, ele denunciava o mundanismo dos papas e do clero católico, e ele foi um dos primeiros a anunciar a tese de que qualquer um que tivesse fé poderia ser salvo. Ele criticava a doutrina católica da transubstanciação de Cristo lá na Eucaristia, né? Para o católico, a Eucaristia ali, os elementos ali, o vinho se torna e o pão se torna corpo e sangue literais de Cristo. Olha só que coisa, né? Depois, o John Hus, o John Wycliffe foi calado, né, pela própria igreja. Lá em 1369 nasce o John Hus, que morreu em 1415. Tá? E ele também compartilhava das ideias do Wycliffe. Para ele, o John Hus, Cristo era o cabeça da igreja e não o Papa. A Bíblia ela era a nossa única regra de fé. Ele também defendia a ceia do Senhor a todos os fiéis. Ele defendia uma igreja sem a ostentação de riquezas, ok? Vamos lá. Nenhum desses tiveram influências, ok? Então, até que o Martinho Lutero nasceu, né? Surgiu esse rapaz e o ministério dele foi muito abençoado. Por quê? Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 na cidade alemã chamada Eisleben. Tá? Em 1501, ele tornou-se estudante da Faculdade de Direito de Erfurt, também na Alemanha. Em 2 de julho de 1505, após ele convalescer de uma grave doença, retornando de casa para Erfurt e estando perto da aldeia de Stottenheim, ele foi surpreendido por um temporal medonho. E um amigo dele, ao lado dele, foi morto por um raio, caiu. Eles estavam indo nas suas carruagens ali e o amigo dele morreu porque caiu um raio ali numa árvore. E o Martinho Lutero ficou simplesmente desesperado ao ponto que ele fez ali uma oração, naquela agonia que ele estava. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa a Santa Ana, dizendo o seguinte: ajuda-me, Santa Ana, e me tornarei monge. Ou seja, se você, Santa Ana, me livrar, se a senhora me livrar desse temporal, me livrar da morte desse temporal aqui, eu não vou ser mais advogado, não, eu serei um monge. Então ele cumpre a promessa e assim, a 17 de julho de 1505, Lutero ingressou no convento dos agostinianos mendicantes em Erfurt. Era uma ordem das mais severas, então era uma ordem que tinha ali como
você não poderia ter riquezas, né? Então eles iam para a rua literalmente pedir esmolas para sustentar. O próprio Lutero teve muita dificuldade em sustentar ali em épocas de seminário, porque eles tinham que pagar também. Então ele ia para a rua, muitas vezes passou fome por conta disso, ok? Ele foi ordenado sacerdote a 27 de fevereiro de 1507. Bom, em 1510, em algum momento de 1510 e 1511, Lutero foi a Roma. É claro que esse azinho aí, ele não tá acentuado de forma correta, né? E ele, incumbido por sua ordem, chegando à cidade santa, ele ficou completamente desiludido em suas altas expectativas. E quando ele voltou a Wittenberg, ele profundamente revoltado pela vida duvidosa e escandalosa dos sacerdotes ali do Vaticano, ele simplesmente, quando chegou lá, ele viu, não é possível que esse povo aqui é crente, não é possível que são sacerdotes, não é possível que na cidade santa, na cidade do papado, existe tamanha é, tamanha imoralidade, tamanhos escândalos, né? E é loucura isso. E o Martim Lutero volta totalmente decepcionado com a igreja. Entre 1513 e 1517, ele fez um estudo aprofundado da Bíblia. Tá? Ele começou a estudar a Bíblia a fundo, ok? E até tem uma frase maravilhosa dele, e ele dizia o seguinte, ó, estuda o Cristo, a saber o crucificado, aprende a lhe cantar louvores, desesperando em ti próprio e dizendo, tu, Senhor Jesus, és minha justiça, mas eu sou o teu pecado. Levaste sobre ti o que era meu e deste a mim o que é teu. Então Martinho Lutero passa a estudar a palavra de Deus com afinco e finalmente ele compreende os erros doutrinários e teológicos que a Igreja Católica Apostólica Romana estava cometendo. Ao ponto que ele escreve as 95 teses, né? As 95 teses de Lutero, a tão famosa que Lutero escreve, e ele afixa ali em 31 de outubro de 1517 essas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, a igreja que ele era o sacerdote, que ele era o padre. Tá? E essas 95 teses, na verdade, ali era um tratado sobre as heresias que a Igreja Católica Apostólica Romana estava pregando e ensinando ao povo. Tá? Qual era a intenção de Lutero? Era protestar contra as doutrinas errôneas da igreja. Em nenhum momento Lutero queria rachar a igreja. Pelo contrário, ele queria trazer a igreja a um debate saudável para ver os pontos que a igreja estava errando e finalmente ele faz esse protesto colocando as 95 teses na porta da igreja ali, dizendo onde a igreja estava errando, tá? Era um protesto contra os acréscimos da igreja ao longo da história, aqueles que nós já vimos anteriormente. E o Lutero ele não queria exterminar a igreja ou dividi-la, mas sim dar uma reforma em seus preceitos e voltar às origens bíblicas. Quais foram as consequências disso? A 7 de agosto de 1518, chegava às mãos de Lutero a bula papal, uma intimação do Papa Leão X, obrigando Lutero a comparecer em Roma e se retratar em até 60 dias. É claro que o Lutero não foi e nem se retratou. No dia 3 de outubro de 1520, foi entregue novamente ao Lutero ali na universidade em Wittenberg a bula de excomunhão da igreja, caso o Lutero não revogasse os pontos de vista dentro de 60 dias. Os livros deveriam ser queimados e tudo mais. Ou seja, começou a sancionar tanto Lutero quanto a universidade. Lutero começou a perder espaço ali porque a igreja estava em cima dele, tentando calar a voz desse reformador, ok? Em 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou a bula junto à porta de Wittenberg em
público, juntamente com o direito canônico e outros documentos romanos. No dia 6 de março de 1521, Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta Imperial em Worms, perante ali os seus opositores. Qual era a ideia da Dieta de Worms? Eles queriam que Lutero publicamente se retratasse, se arrependesse de tudo aquilo que ele tinha divulgado, ensinado, afixado na igreja, as 95 teses, enfim, ok? Então, a promessa que se ele fosse é que ele teria um salvo-conduto, ou seja, ele não seria morto, ele não seria preso. E é claro que Lutero desconfiou de tudo isso aí. Então, mais uma vez, ele recusou a se retratar. E ele pega e fala a sua frase mais famosa, talvez uma das frases mais famosas de Lutero, dentre esse momento aí da Reforma Protestante. Ele disse o seguinte, ó, essa foi a resposta que ele deu àqueles que convocaram ali na Dieta Imperial em Worms. Ele disse o seguinte: ainda que houvesse em Worms tantos demônios como há telhas sobre as casas, contudo, lá entrarei. Não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido de erro à base de palavra bíblica ou por outros argumentos claros da razão, porque não é aconselhável agir contra a consciência. Aqui estou, de outra maneira não posso. Que Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta do Martinho Lutero, que culminou em ameaças do império e do clero. Por quê? Porque a seguir, o Lutero ele foi proscrito pelo imperador. Então qualquer pessoa que encontrasse ele no país poderia matá-lo, tá? E os fiéis cavaleiros do príncipe eleitor da Saxônia, o Frederico, o sábio, simpatizante de Lutero, ele tramou um assalto na floresta perto de Eisenach, sendo Lutero levado a salvo para Wartburgo, a 4 de maio de 1521. Ok? Então, quando Lutero estava passando, eles foram lá e não, vem cá, é um assalto, é um sequestro. E na verdade era uma simulação para salvar a vida do próprio Lutero, que corria perigo naquele momento. Ali, em dezembro do mesmo ano, ali em Wartburg, o Lutero ele iniciou a tradução da Bíblia para a língua ou para o idioma alemão, a base dos originais. Olha só que coisa interessante, né? E as obras de Lutero e o seu casamento se deu da seguinte forma: em 1524 foram publicados 24 hinos escritos por Lutero, bem como o livro dos Salmos em alemão. A 13 de junho de 1525, Lutero, tendo 42 anos, casou-se com Catarina von Bora, de 26 anos, que era uma ex-freira, que em 1523, com 8 colegas, abandonara o convento dos cistercienses e vivia na casa dos burgomestres de Wittenberg. Era um refúgio ali para eles, ok? Todo mundo sabe, principalmente entre os batistas, o hino 323 do cantor cristão, muito famoso, Castelo Forte, foi composto pelo Martinho Lutero. Olha que coisa interessante, né? Em 1526, nasceu-lhe o primeiro... em 1526, nasceu-lhes o primogênito, chamado Hans, e depois Elizabeth, em 1527. Madalena veio em 1529 e Martinho em 1531. Paulo, 1533 e Margarete em 1534. Esses são os filhos que vieram de Lutero e a Catarina von Bora, né, desse maravilhoso relacionamento, de um profundo conto maravilhoso de história de amor em meio a tantas tribulações, reforma protestante, e graças a Deus Lutero teve a sua família abençoada. O ano de 1524 trouxe
a Lutero muito sofrimento em corpo e alma. Por quê? Porque, acompanhado de dúvidas quanto à sua missão, nesta época compôs o mais conhecido hino da Reforma Protestante, que foi aí, como eu já mencionei, o hino Castelo Forte. Né? Um dos trechos desse hino diz o seguinte: Deus é castelo forte e bom, a minha força nada faz. Se inúmeros demônios vêm, o Verbo eterno vencerá. Ok? Agora sim, a morte de Lutero e o surgimento de outros reformadores. Martinho Lutero faleceu na madrugada de 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben, na Alemanha, por decorrência de um derrame cerebral. O segundo movimento de reforma surgiu então na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio, em Zurique, e João Calvino, em Genebra. Lutero foi o precursor da reforma, mas outros reformadores foram surgindo, dentre eles o Zwinglio, ali na Suíça, João Calvino, também ali na Suíça, em Genebra. Esta segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecido como movimento reformado, ok? E os movimentos reformados, mais conhecidos como calvinista, o movimento calvinista, foi o maior movimento da reforma no que diz respeito às doutrinas bíblicas adotadas na Europa e acabou influenciando outros reformadores. Então surge a reforma, surgem também outros movimentos reformistas. O calvinismo ele sintetiza a reforma protestante, coloca as suas doutrinas ali mais de forma organizada, tá? E ele formata essa teologia maravilhosa que é a teologia reformada. Então, eles tiveram muito êxito e o evangelho de Cristo voltou novamente a fazer parte do cotidiano da igreja protestante. Finalmente, a igreja passou a avançar de forma saudável e bíblica. Tá? Então, tiveram outros movimentos, como os luteranos, os anabatistas, os anglicanos e também os calvinistas, como eu já disse, ok? Na Reforma, nós também tivemos alguns nomes bastante conhecidos, como Martinho Lutero, o Felipe Melanchthon, que foram os reformadores lá na Alemanha, João Calvino e Ulrico Zwinglio, reformadores na Suíça. O Henrique VIII, o rei da Inglaterra, se converteu ao protestantismo e promoveu o protestantismo como religião oficial da Inglaterra. Erasmo de Roterdã foi um reformador holandês. John Knox, reformador escocês, entre outros nomes, ok? Então tudo isso aí ocorreu entre 1517 e o ano de 1700, aumentando assim em muito o número de protestantes pelo mundo, em especial pela Europa, ok? A reforma no mundo todo ocorreu da seguinte forma: um dos pontos de destaque da reforma é o maior acesso à Bíblia, graças às traduções feitas por vários reformadores, ok? A Bíblia proibida pela Igreja Católica, agora liberada e traduzida em outras línguas. Tal liberdade fez com que fossem criados diversos grupos independentes, conhecidos como denominações, como os calvinistas, que surgiram ali a doutrina dos presbiterianos, né? E também os congregacionais, em especial os batistas. No século seguinte surgiram outras denominações, com destaque para os batistas e os metodistas. Assim cresceu o protestantismo pelo mundo. Se a reforma trouxe benefício ao mundo, eu acho que sim. Como, por exemplo, educação e ciências, né? Antes da reforma, só a igreja oferecia educação, ok? Então a igreja dizia o que era arte, a igreja dizia o que era verdade, a igreja dizia o que era de fato ciência, mas pós-reforma protestante, o Estado e os municípios ficaram responsáveis pelas escolas públicas e universidades públicas. Houve também a separação entre igreja e o Estado, houve mais liberdade de expressão, houve acesso à cultura e à arte, houve acesso à Bíblia no idioma materno, houve a influência dos reformadores também na economia dos países, ou seja, os países que adotaram a reforma protestante como uma confissão se desenvolveram mais, né? Entre outras maravilhosas, ou entre outros
maravilhosos benefícios da Reforma Protestante. Conclusão é a seguinte: a Reforma Protestante foi um dos maiores acontecimentos na história da humanidade. Muitas coisas aconteceram através dos reformadores e depois disso a Reforma ganhou um lema especial, aquilo que nós chamamos de os 5 solas da Reforma. Todo mundo já ouviu falar? Que é os 5 solas que nós entendemos que é os 5 somentes, né? A palavra sola significa somente em latim. Então é o somente as escrituras, que em latim é o sola scriptura. Somente a fé, sola fide. Somente Cristo, solus Christus. Somente a graça, sola gratia. Somente Deus a glória, soli Deo glória. Porque naquela época a reforma protestante ela dá uma resposta definitiva ao mundo. Nós não vamos nos calar diante dos opositores, nós não vamos aderir às doutrinas católicas apostólicas romanas, porque são heresias, ok? Então a reforma protestante ela veio para mudar e voltar de vez, ou fazer voltar às escrituras aquela igreja remanescente e fiel, ok? Esses foram os materiais que eu usei aqui de estudo e apoio, né? O livro da Patrística, do Kelly, o História do Cristianismo, do Bruce Shelley, os fundamentos do cristianismo aí do McGrath também, a História da Reforma Protestante do Carter e também o Pilares da Fé do Franklin Ferreira e mais um site luterano. Ok? Eu fico por aqui, obrigado por ter assistido até o final e vamos continuar com os nossos estudos, porque é sempre bom o crescimento nas escrituras. Ok? Eu fico por aqui. Tchau, tchau.